até o 13, que diz assim a palavra de nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eis que era levado um homem coxo de nascença, do qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorou que lhe desse uma esmola. Pedro, fechando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu a todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pátio chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Olha aqui, meus irmãos, que texto, né, que nós temos que aprender sobre a palavra do Senhor. Meus irmãos, este texto praticamente está falando sobre um homem aleijado na porta formosa do templo. Meus irmãos, esse estudo de Atos 3 é completamente um dos primeiros milagres feito pelos apóstolos, depois de estarem cheios do Espírito Santo. O impacto dessa ocasião para a multidão, porque o Senhor Jesus havia dito que os sinais iriam acompanhar os discípulos, né, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, Judeia. E é desta vez, meus irmãos, quem foi impactado pelo poder do nome de Jesus foi um homem aleijado na porta do templo chamada Formosa. Esse estudo da igreja primitiva. Meus irmãos, aqui a Bíblia está dizendo logo no versículo 1 que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Meus irmãos, vamos parar aqui. Nós temos que aprender também, a oração, ela é o precursor dos milagres. Mas para a oração, ela ter um efeito, precisa ter uma comunhão genuína com o Senhor. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Porque a oração é o precursor do milagre. Ou seja, Pedro e João subiam ao templo. Pedro e João iriam, né, entrar na igreja para mais uma vez estar em comunhão com Deus. Porque uma vez que os apóstolos, antes da igreja primitiva, era um dos eventos mais extraordinários provido pela igreja primitiva. Irmãos, mas o espanto aqui deste texto é essa cura do aleijado. O que Deus faz na nossa vida, porque Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas através do usamento dos apóstolos. Porque Pedro e João subiam ao templo para mais uma vez estarem em comunhão com o Senhor. E a Bíblia conta que havia um homem aleijado na porta desse templo. E vendo Pedro e João que iam entrar no templo, a Bíblia conta que o aleijado implorou que lhe desse uma esmola. Só que Pedro, porém, lhe disse a ele: eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se e ande. Porque, meus irmãos, o poder para curar a vida
daquele homem não vinha dos apóstolos, mas sim do poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem poder para fazer todas as coisas, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor disse que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Porque Deus sempre vai ter amor conosco, meus irmãos. E Pedro, porque mesmo os apóstolos não tendo nem prata, nem ouro, eles tiveram o suficiente para mudar a vida daquele homem. Então, esse estudo de Atos 3 também nos ensina que nós devemos usar aquilo que nós temos para ajudar o próximo. Por que, meus irmãos, nós devemos ajudar o próximo? Porque Deus Ele quer que nós ajudemos o próximo. Porque a palavra do Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existem muitas alternativas para nós ajudarmos o próximo, como, por exemplo, o seu tempo de oração ou o próprio dinheiro. Mas você deve manter a sua confiança em Deus, orar pelas pessoas que estão precisando, porque não são poucos, escuta aqui, não são poucos os necessitados aqui neste mundo, mas os servos semelhantes ao Senhor Jesus estão em falta aqui neste mundo. Porque, meus irmãos, tantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, mas tem muitas pessoas ainda aqui neste mundo que estão duvidando da palavra de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é essa cura do homem aleijado. Meus irmãos, porque naquele momento que o aleijado pediu ajuda, uma esmola, Pedro e João, Pedro disse: eu não possuo prata nem ouro, mas eu tenho isso e dou em nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se e ande. Meus irmãos, naquele momento a Bíblia conta que o aleijado levantou, saudando e louvando a Deus, e entrou no templo agradecendo, louvando, bendizendo o nome de nosso Deus, porque nosso Deus é um Deus que tem glória, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, amém? Ele é um Deus que sabe o que deve fazer na nossa vida. E naquele momento, o aleijado ele entrou no templo, louvando e agradecendo a Deus. E a Bíblia conta que quando as pessoas os reconheciam, porque todas as pessoas vinham ali sentado, pedindo esmola, pedindo recursos para poder sobreviver. Todos os vinham ali. Mas houve um espanto ali, porque naquele momento, aquelas pessoas que viviam ali ficaram espantosas, ficaram cheios de admiração e assombro do que acontecera. E a Bíblia conta que eles ficaram cheios de assombro por aquilo que acontecera. E Pedro, quando ele viu aquilo, ele correu atônito para a ajuda daquele povo e disse: homem de Israel, por que vos maravilhais disto? Como se pelo nosso poder ou piedade tivéssemos feito andar. Porque Pedro, ele se dirigiu ao povo e disse: porque o poder para curar aquele homem não vinha dele, mas sim do nome que era o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus grande, um Deus que exerce sabedoria, um Deus que sabe o que deve fazer na nossa vida, porque Deus ele tem poder para curar nossas vidas. A oração é o precursor do milagre, mas para a nossa oração ter efeito, nós precisamos ter uma comunhão genuína com o Senhor. O que é a comunhão genuína com o Senhor? Nós temos prazer em estar fazendo a vontade de Deus, sabermos o que devemos fazer, porque através da palavra do Senhor, nós aprendemos muitas coisas neste texto de Atos 3 que nós devemos trazer para o dia de hoje. Porque nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que sabe, como sempre foi dito. Porque a Bíblia conta aqui logo na continuação deste capítulo, que a Bíblia diz também no livro de Efésios, que, meus irmãos, assim como Moisés, nós devemos deixar o palácio para sabermos na necessidade do próximo, para ajudarmos o próximo. Porque é necessário você usar aquilo que você tem para ajudar a vida do próximo. Quando nós alimentamos o faminto, damos águas ao sedente, é para Cristo que estamos fazendo, servindo como Ele e para Ele, amém? Servindo como Ele e para Ele, porque Pedro, ele não exigiu que o aleijado acreditasse em Deus para ele oferecer o milagre, mas pela própria fé do apóstolo, pelo poder que há no nome de Jesus, o milagre foi realizado, porque pela própria fé do apóstolo. Imagina quando você colocar a mão numa pessoa, se a pessoa for curada. Porque, meus irmãos, através do nome do Senhor Jesus, podemos oferecer curas às pessoas. Mas é tudo na vontade de nosso Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você.
Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o inimigo ele fica furioso. Mas nós devemos colocar a nossa mente no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Olha para você ver, meus irmãos, como Deus é grandioso na nossa vida. Eu sei que nós passamos por grandes tentações, por grandes momentos difíceis, que pensamos que não terá fim, mas tem fim. É tudo na permissão de Deus, é tudo na vontade de Deus, meus irmãos. Porque tudo que está aqui nesta terra é tudo passageiro. Porque a fé, a Bíblia conta que logo na continuação deste capítulo, que pela fé daquele homem fortaleceu seu nome. Ou seja, a fé daquele homem. Observe a fé do apóstolo. Por isso, meus irmãos, nós devemos manter a nossa fé na palavra de Deus. Manter a nossa fé nas coisas espirituais. Porque, meus irmãos, a Bíblia conta que a carne e o espírito estão em batalha. Porque a Bíblia conta que a carne, ela quer o que é contrário do espírito. E o espírito é contrário que a carne. Porque, meus irmãos, a Bíblia conta no livro de Hebreus que a fé, e logo no Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 11, você pode abrir sua Bíblia aí para você conferir. Porque a Bíblia conta que a fé era um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, a Bíblia conta que pela fé Abel ofereceu mais sacrifício a Deus do que Caim, do qual obteve testemunho de ser justo. Então, meus irmãos, saiba que Deus está com você. Porque assim, nós devemos viver em comunhão com a palavra de Deus. Assim como Pedro e João estavam indo para mais uma vez orar, bendizer o nome do Senhor Jesus, e havia-se aleijado na porta formosa do templo. E esse homem pediu ajuda para Pedro e João. Mas João, ele disse: olha para nós. E João falou, Pedro lhe disse: eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levante-se e ande. Porque Pedro, como já foi dito, Pedro ele não exigiu que o aleijado acreditasse em Deus para lhe oferecer o milagre. Mas pela própria fé dele o milagre foi realizado. Olha para você ver, meus irmãos, um texto que nós devemos que aprender, que nós devemos trazer para os dias de hoje. O quanto Deus é grandioso, o quanto Deus faz na nossa vida. Porque, meus irmãos, Deus ele age na minha vida, na sua vida, sem sequer que a gente perceba. Por isso nós nunca podemos reclamar das obras espirituais. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, porque a palavra do Senhor disse que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para você. Aquela cidade santa que Deus tem preparado para mim e para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhuma rede de novela, nenhum rádio conseguiu decifrar como será a eternidade. Mas a Bíblia tem muitas respostas bem simples também sobre essa eternidade. Que não haverá choro, não haverá dor. Nós viveremos eternamente com Jesus. Então, mantenha a sua fé, porque Deus tem prometido uma reino eterno para mim e para você. Porque através dessa palavra nós aprendemos. Porque esse estudo de Atos 3 mostra que nós devemos amar o próximo, né? Porque nós devemos ter o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Porque assim como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque a Bíblia conta que aquele que tem o bem para as pessoas, para aquele que faz o bem para as pessoas, bem receberá de Deus. Amém? Aquele que quer o bem, receberá bem de Deus. Quem faz o bem para o próximo? Quem ajuda em o próximo? Quem quer ver o próximo feliz? Porque, meus irmãos, nós não podemos aceitar só aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão afastadas de Deus, mas se eles se arrependerem, Deus pode oferecer o perdão. Por quê? Porque, meus irmãos, quando Jesus ele foi crucificado, ele levou o preço de nossos pecados. Porque muitas pessoas ficam observando, a crucificação de Jesus, porque a gente acha, igual Satanás, ele tentou assim matar Jesus. Mesmo ele queria matar-se. Mas em vez de o inimigo tentar imitar Jesus, com o que Jesus fez, mas não, Jesus, ele perdoou todas as nossas dívidas. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que estava escrito no livro, que nós devíamos a Deus, tudo aquilo foi apagado.
Deus apagou todas as nossas dívidas através do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus ali naquela cruz, meus irmãos. Aquele esprego na mão de Jesus, mas foi pelo amor da humanidade. Nós devemos manter nossa confiança em Deus, meus irmãos. Abre nosso seu olho espiritual. Se você faz a vontade de Deus, continua. Se você está afastado, pede a Deus sabedoria para que você possa voltar. Se você está sendo atentado, clame a Jesus. Se sua vida não muda, faz jejum. Porque, meus irmãos, muitas pessoas orem aqui neste mundo, porque a oração é o precursor do milagre. Como já foi dito aqui nessa noite, né? Mas para nossa oração ter efeito, nós precisamos de uma comunhão genuína com Deus. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Estarmos com convicção. Orarmos todos os dias. Para pedirmos a Deus proteção. Pedimos a Ele para trilharmos no caminho dEle. Pedimos a Deus proteção, ajuda, consolo. Porque Ele é um Deus de esperança. Um Deus que tem preparado o eterno, o reino eterno para mim e para você. Amém, meus irmãos? Deus é grandioso na nossa vida, saiba disso. Então aqui nesse livro de Atos, capítulo 3, nós aprendemos que nós devemos amar o próximo. E daqui nós aprendemos que o poder do nome de Jesus, o nome de Jesus dá poder. Porque pelo poder do nome de Jesus, aquele homem aleijado, ele conseguiu um alívio na sua alma. Por quê, meus irmãos? Pedro, ele não exigiu que esse aleijado acreditasse em Deus, mas ele teve fé. Do jeito, ele tem a fé, aquele apóstolo, ele teve fé que pelo poder do nome de Jesus, aquela vida daquele homem. E assim, quando Deus age na nossa vida, igual quando Deus usou ali o Pedro não exigiu que o aleijado acreditasse em Deus. Mas quando Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta-se e ande. E naquele momento, aquele aleijado levantou, e entrou o templo, agradecendo e louvando a Deus. Igual nós, quando Deus age na nossa vida, nós não podemos ficar de mão cruzada, não. Nós devemos ainda ficar mais firmes na palavra de Deus. Porque quando Deus age na nossa vida, é isso, meus irmãos. Porque a oração é o precursor do milagre. É muito importante saber que certa vez, Jesus estava orando em determinado lugar. E um dos seus discípulos perguntaram, mestre, como orar? E a resposta de Jesus foi o simples modelo de oração do Pai Nosso. E muitas explicações e muitos aprendizados que nós temos que aprender sobre esse texto também. Foi o simples modelo de oração do Pai Nosso. Mas Jesus, ele disse também, vá ao seu quarto, meus irmãos, quando você estiver dormindo, feche a porta do seu quarto, ajoelhe, agradeça a Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida. Mas apesar daquele discípulo ter perguntado ao mestre qualquer outra coisa, por que ele quis saber sobre a oração? Provavelmente Jesus e os seus discípulos estavam cientes que a comunhão de Jesus com o Pai era como um combustível dele continuar manifestando o seu ministério. Porque os apóstolos, eles manifestaram o reino de Deus na vida daquele aleijado. Os apóstolos manifestaram o reino de Deus na vida daquele homem. Porque mesmo não tivendo nem prata e nem ouro, eles tiveram o suficiente para mudar a vida daquele homem. Eles tiveram, meus irmãos, o suficiente para mudar a vida dele. Então, quando Deus agir na sua vida, não fique de mão cruzada, com coisa que está tudo certo. Quando Deus age na sua vida, continue firme na palavra dele. Porque nós tomamos muitas decisões erradas neste mundo. E achamos que são boas, não é. Por isso que nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Para que até as nossas decisões que nós tomamos cada dia, todos os dias nós tomamos aquelas decisões. Para que essas decisões possam ser aquelas decisões que agradam o Senhor. Que são aquelas decisões que são de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus tem amor comigo, com você. Que Deus possa sempre abençoar a sua vida.
Que você sempre possa ter o prazer de estar colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque isso que importa na nossa vida. Porque tudo aqui neste mundo é passageiro. O que importa é uma eternidade com Deus. Meus irmãos, nós vivemos aqui nesta terra. O que nós levaremos aqui desta terra? Para a eternidade. Por isso, deseja fazer a vontade de Deus. Porque o que importa é quem fazer as obras espirituais. Meus irmãos, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa... Porque a única pessoa com uma pessoa... O que a pessoa deve fazer é entregar a vida para Jesus. E o resto Ele é que faz. Quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nossa vida. Porque quando Deus entra na nossa vida, porque muitos crentes aqui neste mundo passam por muitas tentações, mas nós que somos cristãos, nós passamos por momentos difíceis mesmo porque nós somos cristãos. Porque Deus Ele precisa testar a nossa fé para ver se nós amamos Ele de todo o coração. Então, nós que somos cristãos, nós podemos passar por muitas dificuldades, mas que Deus estará conosco, Deus estará nos abençoando, Deus estará ao nosso lado, Deus estará nos abençoando ao nosso lado, nos apoiando. Porque quando você deixa de fazer as coisas espirituais para fazer a dobra da carne, Jesus chega para você e fala assim: meu servo, fica aqui comigo no meu canto. Eu quero ver você aqui junto comigo, meu servo, fica aqui. Eu tenho preparado um reino eterno para você. Fica aqui. Ou seja, meus irmãos, Deus Ele tem amor comigo, com você. Porque o amor de Deus Ele é como uma fornalha que nunca separará. Amém? Que as possam sempre abençoar a sua vida. Que você sempre possa ter o prazer de estar colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Então nós aprendemos: tenha amor com o próximo. Porque o poder que é no nome de Jesus, tem poder no nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia conta que tudo aquilo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, quando nós oramos, tudo aquilo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, assim Jesus fará. Mas tenha a nossa fé. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Que Deus possa sempre abençoar a sua vida. Que tudo que é falado aqui, eu creio que vocês entenderam. Eu creio que vocês aprenderam. Que tudo que é falado aqui possa ficar gravado em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém? Amém. Aleluia. Nós acabamos de ouvir a